Pessoal, pronto aí, ó. Você sentar cada um no seu lugar, você dá pra frente, você está firme. Então o tema da aula de hoje é negociem as empresas, ou as empresas de capital aberto. O que significa uma empresa de capital aberto? Seu lugar. O que significa uma empresa de capital aberto? Não. Aí é uma empresa estatal, né? O governo é estatal. Empresa de capital aberto é a empresa que tem os seus papéis cotados, vendidos e negociados em bolsas de valores. E quando que começa isso? Quando que as empresas começam a negociar os seus papéis, ou parte dos seus lucros, ou parte dos seus negócios, ou parte da própria empresa em capitais, ou em bolsas de valores? Isso começa aí no contexto do desenvolvimento dos mercados de empresas. O primeiro grande teórico dessa ideia de negociar as empresas em bolsa de valores é o Josiah Child, ele que viveu de 1630 a 1699, ou seja, no século 17, né? E tudo começa, na verdade, um pouco antes do Josiah Child. Ele vai teorizar algo que já vinha acontecendo em mercados ou em empresas que já estavam tendo seus papéis negociados. O contexto vai ser nos anos de 1500, na transição do século XV para o século XVI, quando os governos dão a comerciantes aí o monopólio comercial em certas regiões. Então, aqui nesse contexto histórico, nós estávamos vivenciando na Europa o quê? Qual que era o regime político da Europa nesse contexto? O imperialismo é no século XIX, né? O período anterior ali, o início da modernidade, quando concentra-se o poder nas mãos dos reis. Então, o período político aqui é o absolutismo, poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. E qual que era o modelo econômico que estava rodando no planeta aí? Não era o liberalismo ainda, né? O liberalismo era no século XVIII e XIX. Aqui é o mercantilismo, né? Então, no mercantilismo, os reis tinham o controle da economia. E controlando a economia, eles davam aos comerciantes monopólio comercial em certas regiões. Certas regiões que eram, inclusive, dominadas por esses reis. Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil era uma colônia de Portugal. E, portanto, o rei de Portugal dava aos comerciantes portugueses o monopólio do comércio com o Brasil. Quem que eram esses comerciantes? Qual que era a classe social que estava ascendendo socialmente e economicamente aqui nesse contexto? Burguesia, né? Então o rei de Portugal, unido à burguesia, ele vai controlar o mercado brasileiro, ou do território brasileiro. Um território que eles chegam aqui quando? Quando que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil? 1500, né? Dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega em Porto Seguro, ali na Bahia. E aí, a partir daquele momento, nos 30 primeiros anos, não temos ainda a colonização do Brasil. Eles vinham aqui e fizeram feitorias. O que eram feitorias? Tiraram o que se interessavam. Oi? Eles se interessavam por alguma coisa e iam lá. Sim, mas as feitorias eram entrepostos comerciais. Eles criavam em algumas partes do litoral, chegavam aqui com os navios, eles não moravam aqui, só chegavam com os navios, trocavam ideia com os índios e através do escambo ali, eles negociavam com os índios. Aí eles davam bugigangas para os índios, né? Espelhos, ferramentas, armas, né? Vestimentas. E trocava isso em troca de quê? Pau-Brasil. Pau-Brasil. Os índios cortavam o pau-Brasil e enchiam os
navios. Isso nos primeiros 30 anos. A partir de 1530 começa o processo de colonização. O rei de Portugal vai dividir o território ali que ele tinha estabelecido através do Tratado de Tordesilhas com a Espanha. Então o litoral brasileiro praticamente era de Portugal. Aí ele vai dividir esse litoral que era de Portugal em faixas de terra chamadas de... Como é que chamava as faixas de terra que foi dividido o território brasileiro? Capitanias hereditárias. E cada capitania hereditária foi dada a um capitão donatário. E qual que era a obrigação do capitão donatário? Exatamente. Colonizar, ou seja, pôr gente morando, e explorar economicamente aquela região para gerar o quê? Lucro para a coroa. A terra não era do capitão donatário, era do rei. Ele só fazia a concessão. Ou seja, você pode morar lá e explorar economicamente. E a gente racha. Uma parte você dá para mim, para a coroa, outra parte você pode ficar com ela. Só 2 capitanias prosperaram. Quais foram elas? Pernambuco foi a mais rica, inclusive uma das regiões mais ricas do mundo. Se torna, graças à produção de açúcar. E qual foi a outra? São Vicente, que atualmente é o estado de São Paulo, né? Então foram as 2 capitanias que prosperaram economicamente. E nesse contexto aqui nós tínhamos o Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? O exclusivismo comercial, ou seja, o Brasil só poderia comercializar com a coroa portuguesa. Ou seja, só poderia vender para Portugal. Só poderia comprar de Portugal vendia também? Portugal vendia esse produto também? Vendia, inclusive, mais caro. O que acontecia? O Portugal comprava açúcar brasileiro, os 2 primeiros séculos é açúcar, né? 16 e 17 é açúcar produzido nos engenhos. Portugal comprava açúcar brasileiro barato e vendia na Europa mais. E aí, na hora que o brasileiro ia importar algo da Europa, se tivesse um produto melhor e mais barato, não poderíamos comprar de outro país. Tipo o dropship da época. Tinha que comprar o produto mais caro e de pior qualidade de Portugal. Ou às vezes, o produto que Portugal comprava do exterior e revendia para gente mais cara. Então essa era a lógica aqui. Funciona o mercado dropship. Mas aí esse contexto aqui é o contexto das grandes navegações. E para o navio sair da Europa e vir para a América, no primeiro momento, que foi a primeira região que passa a ser colonizada, tinha gastos. E gastos altíssimos. E aí o que eles começam a fazer? Começam a vender ações dessas viagens. Era uma viagem, era um investimento de risco. Por quê? O navio poderia afundar. O navio poderia ser assaltado por piratas. Eles começam a negociar. Vamos fazer o seguinte: você racha comigo as despesas de ir lá para o Brasil, buscar para o Brasil e açúcar. Aí chegar aqui, a gente racha os lucros da mercadoria. Então começa a ser negociado os papéis e os valores dessa forma. Então é uma aposta no futuro. No futuro você acredita que o quê? Aquele negócio que você está empreendendo, você vai ter um retorno. Vai receber mais do que você investiu. E quando você divide, você racha o quê? As possibilidades de prejuízo. Então fica mais interessante. O único cara, se ele perdesse tudo, ele estava fodido. Agora, quando ele racha as despesas dessa viagem, se der ruim, os prejuízos serão divididos. Se der bom, os lucros serão também divididos. E aí, todas as empresas passaram com o tempo a fazer a mesma coisa. Não só em projetos das grandes navegações, mas em outros. Vou construir uma fábrica ali. Se você me ajudar a construir essa fábrica, a rachar comigo os gastos na construção, depois dos lucros a gente racha. E assim foi feito com tudo na economia. E esses papéis passaram a ser negociados em bolsas de valores. Então, entre 1552 e 1571, a Bolsa da Antuérpia e a Bolsa de Londres, elas são constituídas aí para acionistas comprar e vender ações de empresas
de capital aberto. Aí, isso passou a ser feito cada vez de forma mais intensa na economia e foi se expandindo para negócios além das grandes navegações. Aí, todas as empresas passaram também a ter seus papéis, e principalmente as grandes empresas, né? A ter os seus papéis negociados em bolsas. Em 1680, a Corretores de Londres reúne-se do Jonathan Coffee House lá e passam a negociar ações, né? É aí que nós temos a formação das bolsas de valores, onde as empresas passam a ter os seus papéis negociados. É por isso, por exemplo, hoje, que algumas empresas são extremamente ricas, mesmo não tendo muita coisa na economia real, como a empresa do Elon Musk, a SpaceX e a Tesla. Ele está prometendo o que no futuro? Carro elétrico e autônomo, né, que dirige sozinho, e viagens interespaciais, né? Ou viagens aí para o espaço geral, e a Lua, e a Marte, colonizar Marte, inclusive, né? Então a galera está apostando nisso. Aí está rachando o quê? Os custos com o Elon Musk. Se no futuro isso der bom e der lucro, todo mundo vai rachar os custos. Se der ruim, todo mundo se fudeu, né? Mas pelo menos como tem muitas pessoas rachando ali os gastos, não vai ser uma perda tão grande. Porque se fosse só o Elon Musk investindo sozinho, será que ele teria condições? Ficaria De pobre. bancar? É, claro. Você acha que ele comprou o Twitter, né? O Twitter só dá prejuízo. Então, é uma draga ali. Acho que ele... Eu nem mexo com o Twitter, fui banido lá 5 vezes. Mas você também só fica falando Não, eu não falava nada. Então, em 1844, já no século XIX, a lei de empresas de capital aberto do Reino Unido permite a incorporação mais rápida e mais fácil de empresas. Ou seja, à medida que o tempo foi passando, o mercado foi liberalizando, eles foram criando legislação para poder facilitar esse processo de negociação de empresas em bolsas de valores. Em 1855, também no século XIX, a responsabilidade limitada aí protege investidores em empresas aí de capital aberto de golpes, aí, como a bolha dos mares do sul de 1720. E uma coisa que passa a acontecer frequentemente na economia são as bolhas. O que são as bolhas financeiras? É algo que eles fazem a venda e a compra aqui. Na verdade, tudo é passado a comercializar, a ser vendido, os papéis e as ações das empresas em bolsa de valores. Aí, esses papéis, eles sobem ou caem o preço deles a partir do quê? Da lei da oferta e da procura. Então, quando tem muita gente procurando, os papéis, as ações das empresas valorizam. Quando tem muita gente vendendo, desvaloriza. Então, essa é a lógica. Mas só que isso precisa de ter um lastro. Vocês lembram lá do dinheiro? Como que começa o dinheiro? O dinheiro, papel, moeda. O papel moeda começa a surgir quando você pega o ouro e coloca num banco. O banco te dá um papel que corresponde ao ouro. A quantidade de quilos que você tem em ouro. Com o tempo, o padrão ouro no dinheiro ele foi se perdendo. Tanto que hoje o ouro já não é mais um padrão, você não precisa ter um laço. O papel antes comprovava que você tinha tantos quilos de ouro. Hoje é papel e em cima de papel. E esse papel acaba, muitas vezes, ele é inflacionário, porque os papéis dinheiro, os papéis moedas do mundo inteiro são produzidos por governos. Hoje a moeda de referência é o dólar. Todas as moedas do mundo são cotadas em dólar. É a moeda de referência. E aí, se o dólar, por exemplo, se o governo norte-americano imprime dólar, ou gasta demais, o dólar desvaloriza. E aí, como é feito cascada, desvaloriza as moedas do mundo inteiro. Porque as moedas são cotadas em dólar. O dólar é a moeda de referência. A mesma coisa acontece com os papéis. Você precisa de ter um lastro. Quando não tem um lastro de mercadoria ou algo real, concreto da economia real, esse papel pode supervalorizar.
E aí vai chegar o momento que você vai fazer uma auditoria e vai descobrir que aquele papel super valorizado, que todo mundo está acreditando que vale pra caralho, está comprando lá na alta, esse papel não tem correspondência na realidade. A mesma coisa lá nas grandes navegações. Ah, quanto que eu gasto para ir daqui até no Brasil, buscar para o Brasil e açúcar? Ah, tal, então vamos rachar isso. Mas só que aí as pessoas começam a comprar, apostando que vai ter um lucro muito maior do que vai ter na realidade. Aí quando volta, o lucro não compensa o gasto. É a mesma coisa que acontece em bolsas de valores. Quando se aposta, todo mundo começa a comprar papel de uma empresa, ele vai valorizando demais. E aí, quando ele valoriza demais, ele perde respaldo na realidade. Se ele perde respaldo na realidade, aquele papel está muito mais valorizado do que a mercadoria que ele estava representando. E aí vira uma bolha. Essa bolha mais cedo ou mais tarde vai estourar. Isso aconteceu com as lojas americanas. As lojas americanas vêm forjando os seus balancetes anuais, fingindo que ela estava dando muito. A galera comprava as ações valorizadas. Chegou um momento que não deu para enganar mais. Descobriram o rombo, 40 bilhões. Os últimos a compraram os papéis das lojas americanas na alta, valendo muito mais do que ela valia na realidade. E aí esses, tomaram um prejuízo gigantesco, porque as ações caíram abaixo e se lascaram. Isso tem acontecido agora também recentemente com bancos. O banco do Silicon Valley, lá do Vale do Silício, e o Credit Suisse. Dois bancos aí importantes. Um que trabalha numa área, inclusive, que, segundo a galera que criou os bitcoins, as moedas digitais, elas são impassíveis do processo inflacionário, porque não são produzidas e geradas por governo. Mas sofre sim. Por quê? O Bitcoin está sendo cotado como? Dólar. Em dólar. O dólar é uma moeda inflacionária. Então é o lastro dele, é o dólar. Segundo, o Bitcoin, como ele está na oferta e na procura, quanto mais pessoas pegam o Bitcoin ou querem comprar Bitcoin, mais o Bitcoin sobe. Quanto mais pessoas querem vender, mais o Bitcoin cai. Então aí ele oscila. E oscilando, ele gera o quê? Inflação e deflação. Fala que Então ele não está imune à inflação. o Bitcoin afasta a pessoa do Estado. Né? Falar, Sim, é porque eles acreditam que o Estado, controlando a economia, o Estado produz inflação e deixa as pessoas mais pobres a produzir inflação, porque o dinheiro perde valor. Como o Bitcoin ele não vai ser produzido por governo nenhum, então ele estaria imune à inflação, mas não está imune à inflação. A inflação é um processo que ocorre tanto de forma natural quanto de forma estatal. E com o mercado especulativo ela acontece mais ainda, porque o mercado especulativo depende de quê? Da oferta, tá? A moeda pode se valorizar mais, e aí ficar muito mais valorizada do que a economia real, aí vira uma bolha e pode gerar crise. Não pode desvalorizar demais, produzindo deflação, dá problema também. Então, de qualquer forma, dá um BO gigantesco. Então, a responsabilidade limitada tentou fazer isso, mas nunca acabou. Isso aqui é século XVIII. Toda década tem uma bolha estourando. A década de 2000, tivemos a bolha dos .com, das empresas de internet. 2008, o mercado imobiliário norte-americano. Década de 2010, 2010 até 2020. Tivemos crise também, agora não estou lembrando qual. Agora essas crises dos bancos. Se voltar à década de 90, teve a crise dos tigres asiáticos. A década de 80 foi a chamada década perdida. A década de 70, a crise do petróleo. Vamos ver, toda a década tem uma crise econômica. Geralmente de bolha. Por quê? A galera começa a investir, as ações começam a ficar muito mais valorizadas do que elas têm correspondência de mercadoria, de produtos da economia real. Essa bolha mais cedo mais tarde estoura. E quando estoura, ela pode ir para o mercado inteiro. Quem salva? Os mercados, quando eles fazem essas merdas. O Estado, com dinheiro público. Ou seja, os lucros são privatizados, a galera fica rica apostando nas bolsas de valores. Na hora do prejuízo, quem paga é o povo, os próprios impostos. O governo salva essas empresas que produziram a merda. É, que nem o banco lá dos Estados Unidos que quebrou, o governo tem dinheiro para quebrar. E agora o Credit Suisse também é a mesma coisa. A Suíça é um dos 5 maiores bancos do mundo.
Ele tá com problemas lá, porque tava fraudando. Mesma coisa das norte-americanas, estavam fraudando os franceses. E esse tema dos maiores bancos do mundo é um banco que, se ele quebrar, ele produz o efeito cascata e dominar na economia. Ele vai quebrar o sistema financeiro mundial. Então tem que salvar. E salva sempre como? Dinheiro público. E com esse salvamento aumenta imposto. Vai cair nas contas do pobre sempre, no final das contas. Alô?